A Academia Brasileira de Letras, através do Centro de Memória, registra hoje, dia 12 de junho de 2012, no Espaço Machado de Assis, o depoimento do acadêmico Alberto Venâncio Filho, que irá falar sobre o centenário de vida que teria completado em 18 de janeiro deste ano o acadêmico Evandro Lins e Silva, um dos maiores criminalistas brasileiros que marcou a história jurídica do país no século XX. A produção, pesquisa e roteiro são da jornalista Maria Cláudia de Mesquita e Bonfim e na apresentação Camila Moreira. O acadêmico Alberto Venâncio Filho ocupa a cadeira número 25 da Academia Brasileira de Letras há 20 anos, tendo tomado posse em 14 de abril de 1992, na sucessão do acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco. Possui ele vários títulos e muitos aplausos no seu currículo, como advogado, jurista, professor, escritor, historiador, conferencista e todas as atividades exercidas com competência, apuro e elegante erudição. Grande conhecedor da história da academia e de seus membros, mereceu do próprio acadêmico Evandro Lins e Silva, de quem irá falar aqui agora, o elogio de memorialista dos memorialistas, pois conhece não somente a sua biografia, mas também a dos outros. Vamos ouvi-lo, então, falar sobre o nosso homenageado de hoje, de quem foi colega de profissão, confrade aqui na ABL e também amigo pessoal, o acadêmico Evandro Lins e Silva. O doutor Evandro também era chamado de o criminalista do século, o advogado perfeito e, nas palavras do acadêmico Raimundo Fauro, que foi uma grande figura da cultura e da advocacia, abre aspas, ao recebê-lo nos seus quadros, a ABL premiou suas qualidades literárias, as qualidades morais e as qualidades de guarda dos direitos humanos. Na academia, Evandro Lins e Silva ocupou a cadeira número 1, tendo tomado posse em 11 de agosto de 1998. Bom dia, acadêmico. Bom dia. Em primeiro lugar, a quem agradecemos a presença e o empenho em participar das homenagens ao acadêmico Evandro Lins e Silva. Eu que agradeço. Sabemos de antemão também que ouviremos aqui uma aula exemplar sobre o nosso homenageado. Um prazer recebê-lo novamente no projeto Memória dos Acadêmicos Depoimentos. Podemos começar falando sobre o menino Evandro. Onde nasceu e que acontecimentos marcaram a sua vinda ao mundo? O ministro Venâncio nasceu, por acaso, em Parnaíba, no Piauí, e o seu pai era juiz. Naquela época, os recém-formados da Faculdade de São Paulo de Recife eram logo convidados para exercer a magistratura. E o pai do ministro, que se chamava Raul Lins e Silva, servia numa comarca muito distante, muito sem condições. E por isso levou a mulher para Parnaíba, e onde ele nasceu, mas ele praticamente eles consideram pernambucano, porque a família toda dos pais e da mãe são de Pernambuco. O doutor Raul Lins e Silva teve 14 filhos, então foi uma família numerosa, muito unida, e que Evandro cultivava muito as relações com seus irmãos. Sim. E foi lá onde ele passou todo o período da infância? Que fatos o senhor poderia também lembrar sobre esse período? Não, no relato de vida dele, eram condições muito precárias nas comarcas onde o pai servia. Mas, em determinada ocasião, ele foi transferido para Recife, e aí ele teve condições de viver numa grande cidade, né? Ele estudou no ginásio pernambucano, depois o pai, por circunstâncias que não cabe mencionar, veio morar no Rio, ele terminou o curso no Colégio Pedro II aqui no Rio. Como o senhor mesmo já mencionou sobre a família de origem pernambucana, a família do acadêmico Evandro Lins e Silva teve nomes que marcaram a história do Estado. O senhor poderia citar alguns dos principais mas dele era, se não me engano, o tio-avô dele, João Barbalho Cavalcante, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um livro célebre sobre a Constituição de 91. E tem um avô que era também o Shoa Cavalcante, que era homem de grande cultura, falava as línguas, foi professor e diretor do Ginásio Pernambucano, onde Evandro fez o início dos cursos secundários. Sim. E de seu pai e de sua mãe, que características poderia ele ter herdado na formação de sua personalidade? Eu acho que sua mãe, a mãe dele deve ter sido uma senhora inteiramente dedicada ao lar e à educação dos 14 filhos, né? E o pai do Evandro teve uma vida muito acidentada, que foi juiz
juiz em vários comarcas do exterior, depois entrou para o Banco do Brasil, e houve um problema no Banco do Brasil, foi demitido do Banco do Brasil, ele veio para o Rio defender uma causa e foi reintegrado do Banco do Brasil, mas a direção do Banco do Brasil considerou que isso não podia voltar para Recife, tinha que ficar no Rio de Janeiro. E foi aí que Evandro Lins e Silva se radicou no Rio de Janeiro. O senhor já comentou brevemente sobre a formação escolar do acadêmico Evandro Lins e Silva. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais sobre a passagem, os primeiros estudos, ainda em colégios públicos, posteriormente em Recife, no ginásio pernambucano. O ginásio pernambucano, como na época eram ginásios públicos, estaduais públicos, eram quase que universidades, eram professores de mais alto valor, não? Eram como se fossem professores universitários. Então foi assim a experiência que ele teve de ginásio pernambucano, e quando o pai veio para o Rio de Janeiro, ele foi transferido aqui para o Rio e foi estudado no Colégio Pedro II. E há dois episódios que eu acho importantes. Um que ele chegou aqui, estava sentado na mesa e não tinha uniforme, e o professor perguntou de onde você era. Ele disse, eu sou de Recife. Os colegas todos começaram a rir com o sotaque dele pernambucano. E aí o professor fez uma pergunta, ele não sabia, ele levou 0. E a partir daí ele estudou a matéria e fez o estudo do brilhantismo. Ele tinha um professor de física, e ele, numa aula, o professor de física deu matéria de atenção superficial. E muitos anos depois, o ministro Evandro Lins e Silva defendendo o caminhoneiro que estava sendo acusado de ter desviado o líquido do caminhão. E o Evandro se lembrou dessa aula, lembrou que para o líquido desviar, precisa haver 2 furos no caminhão, e só havia um. E com essa lição de física, ele absolveu o seu constituinte. E quando chegou o momento de trilhar o caminho profissional de formação universitária, honrou a tradição familiar e a escolha pela Faculdade de Direito refletiu a presença de seu pai, o juiz Raul Lins e Silva, e também de seus avós. E gostaria de saber como foi Evandro Lins e Silva universitário. O que o senhor poderia nos contar? Tem uma característica muito interessante, que o ministro Evandro Lins e Silva, no curso de Direito, não teve uma aula de Direito Penal. Foi uma fase conturbada da história do Brasil, final da década de 20, início de 30, revoluções, veio a Revolução de 30, depois da Constitucionalista, e os alunos eram aprovados por decreto. Então ele realmente não teve, no caso, não teve nenhuma aula de Direito Penal, embora ele frequentasse a faculdade, fosse assíduo, mas ele precisava se manter, os pais não tinham condições, com tantos filhos, ele começou a trabalhar logo no jornalismo. E foi indicado, então, uma vez para fazer a crônica do Foro. E ele estava sendo destinado à crônica do direito civil, mas houve uma dificuldade e ele foi levado para a crônica de direito criminal. E foi aí que ele começou o interesse pelo direito criminal, assistindo o júri, e a carreira brilhante que ele seguiu após esses fatos. Aproveitando que o senhor mencionou o início da vida do acadêmico Evandro Lins e Silva no jornalismo, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre que órgãos da imprensa, órgãos da imprensa ele trabalhou. Eu não, assim de cabeça, não sei. Ele trabalhava num dos órgãos que era o Diário Associado do Assis Chateaubriand. E ele fazia a crônica forense, mas fazia com o pseudônimo Lobão, que era um grande jurista em português, né? E uma vez ele fez uma crônica que a direção do jornal desagradou e ele foi afastado. E aí divulgaram o nome dele. Então, a primeira vez que ele foi ao foro, todo mundo começou a dizer, você é o Lobão, você é o Lobão. E ele não podia fazer a crônica com anonimato, né? E foi aí que ele foi a primeira vez assistir o júri, né? E foi a paixão da vida dele, né? Sim, certamente. E aí ele formou-se em Direito e começou a trabalhar na advocacia criminal, a atividade que exerceu até a vida dele, salvo os períodos que esteve afastado da administração pública e na magistratura. Exatamente. E adentrando esse universo levantado pelo senhor, o, digamos, nefasto Tribunal de Segurança Nacional ocupou um espaço importante em seu currículo, onde ele atuou de matéria política. Fale-nos um pouco mais aprofundadamente sobre como ele atuou no TSN e por que razão este é considerado uma página negra na história política do Brasil. Porque era um tribunal de exceção que não julgava, né? E os julgamentos eram feitos previamente, né? Era um tribunal constituído de
juízes, havia um advogado, era uma lei draconiana, então praticamente a defesa era impossível, né? E havia muitos advogados que temiam defender advogados no Tribunal Superior Nacional com medo de outras sanções que o governo pudesse sair. E havia casos de advogados, de réus que não tinham advogados, né? Então cabia a ordem dos advogados nomear esse advogado. E foi aí que se destacou Sobral Pinto, que era um grande amigo de Evandro, defendendo os dois líderes comunistas, Luiz Carlos Prestes e o Harry Berger. E foram realmente julgamentos de carta marcada, né? E Evandro era muito jovem, impetuoso, audacioso mesmo, então aceitou a defesa de presos políticos. Uma vez ele me contou que ele defendeu mais de 3 mil presos políticos. E ele dizia também que ele, de presos políticos, não cobrava honorário, ele fazia gratuitamente, porque era um dos públicos, defender aqueles que estavam sendo atacados pelo governo. De modo que o Tribunal de Exceção foi uma página negra na Justiça. Contavam de um promotor do tribunal, que ele dizia que aqui no tribunal todos recebem pressão, menos eu. Aí eu sou contado, ele era um áulico do governo, ele disse, eu não recebo pressão, porque eu me adivinho qual é a pressão que o governo vai fazer. Exatamente. E tendo se especializado em matéria penal, desenvolveu intensa atividade profissional no Tribunal Júri, pelo qual, segundo seu sobrinho, o advogado Fábio Conder Comparato, ele nutria verdadeira paixão, certo? Como o senhor descreveria o início de Evandro Lins e Silva como advogado de júri? Bom, o primeiro julgamento ele foi auxiliar de defesa de um marido que tinha matado a mulher e tinha justamente o nome de Otelo, né? Então ele se preparava para o julgamento. Ele começou a ler literatura sobre Otelo. E ele fez isso toda a vida, até do famoso julgamento do Docker Street, que ele levantou toda a literatura que havia sobre o assunto. Mas era uma advocacia muito difícil. Mas aos poucos, havia naquela época os grandes advogados penalistas, que eram Evaristo Moraes, Mário Bros Pedreira, que realmente dominavam. Então, isso era uma atividade muito difícil. E ele praticamente não recusava clientes, e ele realmente, poucas vezes ele fez a advocacia de acusação. Ele sempre fazia a advocacia de defesa de pessoas incriminadas, né? Sim. O senhor já citou alguns nomes, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre quais foram as figuras de júri que merecem destaque na história, quando se fala na história da advocacia do Brasil, e também um pouquinho sobre os julgamentos, os grandes julgamentos e suas peculiaridades. Na época de Evandro Lins, os grandes advogados criminalistas eram Evaristo Moraes, pai do nosso colega da academia, Márcio Filho, e o Mário Bros Pedreira. O Evaristo Moraes era um rabo, ele começou a advogar, foi chamado pela mãe para defender o pai que está sendo acusado de um processo criminal. E teve grande destaque na advocacia, mais tarde se formou em Direito, e foi realmente era um luminar da advocacia. Os episódios se contam sobre a vida dele. Aliás, o ministro Evandro começou a escrever uma biografia de Evaristo Moraes, que não terminou, não são edições originais, mas é uma coisa extraordinária. Em 1914, o futuro acadêmico Gilberto Amado, que era professor da Faculdade de Recife, cometeu um crime e foi pronunciado. E o Rabla, Evaristo Moraes, é que foi defendê-lo, né? O Mário Bros Pedreira também era uma advocacia. Uma vez um advogado argentino veio aqui ao Congresso Jurídico, viu um discurso do Mário Bros Pedreira e disse que realmente nunca tinha havido um discurso mais notável de oradores. Eram homens que se destacavam pela palavra, né? O júri é realmente uma demonstração da palavra, né? Então eram grandes oradores que se destacavam. No processo dessa época, há um outro caso interessante, que o Evaristo Moraes foi contratado para advogar um réu que era seu adversário político. Ele ficou preocupado com a repercussão que isso ter. Será que ele seria diligente em defender este réu? Então pediu fez uma consulta com o Barbosa. O Barbosa tem uma página sobre o dever do advogado, sendo que o advogado tem sempre que estar para defender quem quer que apareça no ponto de vista criminal. Agora, outros
famosos dessa época. Há um famoso crime também, é um pouco anterior, nenhum dos dois precipitou, é uma jornalista que chamava-se Tibal, não lembro o nome dela, que uma reportagem de jornal começou a fazer afirmações pouco favoráveis a respeito dela. Ela foi à redação do jornal para matar o diretor do jornal, que era o Mário Filho, e o diretor do jornal não estava presente, e ela estava lá o filho, e ela matou o filho do jornalista. O Evaristo o caso também muito famoso na década de 40, da mulher do criminalista Estélio Galvão Bueno, que foi assassinado pela mulher. E o Estélio Galvão Bueno dizia, se você precisar de qualquer coisa do advogado, chame o Evandro. Realmente o Evandro foi chamado para defendê-lo. Falemos um pouquinho sobre a vida do acadêmico no magistério, que também foi um dos grandes caminhos percorridos por ele. Foi contratado como professor da cadeira de Direito, na Penal, e nela lecionou durante anos. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre como foi o exercício desta faceta. Eu tenho a impressão que isso foi um período, não foi tão prolongado como está aí mencionado. Eu acho que é um período muito curto e que ele ensinava no curso de doutorado. Se não me engano, foi até 1961. Né? Eu não estou a par, mas ele não se dedicou à atividade dele, ele ter aceitado realmente era importante, prestigioso ser professor de Direito, mas eu não creio que isso foi uma coisa assim tão destacada na vida profissional dele. Né? Sim. Falemos então um pouquinho sobre a atividade pública de grande prestígio do acadêmico. Quais os cargos que ele ocupou e quais, na sua opinião, teve maior relevância? Em quais cargos a atuação foram mais valiosas para a história do país? Aí é uma curiosidade, que ele estava empenhado na advocacia criminal em 1961, né? E foi convidado pelo presidente João Goulart a fazer parte de uma comitiva oficial que é a China. Ele inicialmente lutou em aceitar o encargo, aí foi conversar com a mulher disse, Evandro, você nunca pode ter condições de fazer uma viagem à China, não perca essa oportunidade. Ele aceitou o convite, deixando um pouco de lado alguns meses a advocacia, e estava na China quando o ministro Jânio Quadros renunciou, o Jango era vice-presidente da República, e veio assumir o governo, uma coisa muito conturbada, e o ministro, vários assessores do João Goulart, insistiram que aceitasse um cargo no governo. Então, eu não quero aceitar a administração pública, a minha vida é advocacia. E foi oferecido a ele o cargo de Procurador-Geral da República, que era um cargo ligado à atividade profissional. Ele aceitou esse cargo, foi um grande procurador, ele se destacava pela enorme capacidade de trabalho, né? No exercício do cargo de Procurador-Geral da República, houve uma dificuldade do governo e o Jango Goulart chamou para ser chefe da Casa Civil, onde ele também destacou de uma maneira extraordinária pela capacidade de trabalho, pela eficiência. E houve novamente uma crise no governo. Ele foi chamado e exerceu o Ministério Exterior das Relações Exteriores por um período muito curto, já sabendo que o presidente Goulart tinha dito a ele que ele seria nomeado na primeira vaga para ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Ele foi nomeado em 1963 e ficou no exercício em 1969. O ministro Evandro passou 6 anos no Supremo e foi também uma grande figura, grande trabalhador, assíduo nas sessões, com o trabalho em dia. Ele dizia que trabalhava de noite, sábado e domingo para botar o expediente em dia. E teve em 69 esse episódio que foi a aposentadoria compulsória pelo AI-5. É preciso dizer que não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. No Império houve várias aposentadorias forçadas. O Floriano Peixoto tentou nomear um médico ministro supremo e realmente foi repelido pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em 30, o governo provisório assumiu o governo e aposentou compulsoriamente 6 ministros supremos. Então, é preciso dizer que o fato é gravíssimo, mas não é a única página negra da história do Brasil. E desde 64 começaram os rumores de que o governo iria aposentar esses 3 ministros, Vitor Nuno Leal, Hermes Lima e Evandro de Silva.
houve episódio supremo, mas sempre o ministro Ribeiro da Costa, que era o presidente supremo, agia com grande correção e defendia os ministros quando havia crítica da imprensa, crítica dos jornais. Mas veio o AI-5 e ficava esperando alguma medida contra eles. E o ministro Evandro gosta de contar que, um dia 13 de janeiro, o locutor da Ordem do Brasil nomeou várias cassações de mandatos e declarou assim: aproveitando a oportunidade, aposentando os ministros Vitor Leal, Hermelino e Evandro Silva. E o ministro Evandro disse assim: o que o governo me aposentasse estava muito certo, mas que aproveitasse a oportunidade é que não estava correto. Foi um aspecto muito grave e o Supremo entrou em crise. Estávamos em janeiro, o Supremo só ia retomar em 1º de fevereiro. O ministro Gonçalves Xavier, que era presidente, também estava sendo visado, pediu a aposentadoria. Então assumiu o tribunal, a presidência do tribunal, o ministro Luiz Gallotti, que já estava no tribunal desde 47, tinha grande prestígio em toda parte, e que, então, eu vou ler o que o ministro Luiz Gallotti disse assim, diz depoimento. Gallotti não temiu, evocou o que nos aconteceram nesses termos, que nos honram a ele e honram o tribunal que se aprovou. Falou de Vitor Leal e falou de Evandro Silva. O ministro Evandro Silva veio da advocacia criminal, de que foi dos expoentes justamente consagrados e, passando brilhantemente pela Procuradoria-Geral da República, revelou-se um juiz notável por seu saber, por suas qualidades morais e por uma invulgar capacidade de trabalho. Eu creio que o ministro Luiz Gallotti definiu bem a vida do ministro Evandro Silva. Notável saber, altas qualidades morais, invulgar capacidade de trabalho. Bom, encerramos, então, este belo depoimento que demonstrou a pujança da personalidade do acadêmico Evandro Luiz Silva, com as belíssimas palavras finais do acadêmico Alberto Venâncio Filho, para o qual agradecemos a presença e as palavras que ficarão preservadas no acervo da academia e também disponíveis no site para estudos e consultas. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.